Voltei, minha gente. Vamos agora então para a última parte dessa nossa última aula do nosso curso, nosso curso de extensão, História do Tempo Presente, discussões teórico-metodológicas. Vamos lá. E aí eu peço licença para discutir um texto que eu escrevi e que foi publicado no livro organizado pelos colegas Wagner Geminiano e Pablo Porfírio, colegas lá de Pernambuco. E aí, um pouco nesse texto, eu tento discutir com um certo rigor teórico um assunto que me interessa muito e que me interessou de alguma forma desde que eu era estudante de graduação e me interessa até hoje. Claro que com o tempo a gente vai mudando as nossas perspectivas, que é o tema do engajamento político dos historiadores profissionais, que é o tema dessa aula de hoje. Uma discussão que é fundamental num curso sobre história do tempo presente, já que uma das grandes características dessa atmosfera cronotípica do presente amplo é a constante politização de passados que não passam. Logo, o historiador deixa de ser apenas o cientista social especializado no passado para também ser o cientista social engajado de alguma forma e interessado em compreender as diversas presenças possíveis. Há pouco, a partir do texto do Daniel Pinha, nós pensamos o engajamento político do historiador profissional na chave do ensino escolar de história. Agora a gente vai pensar numa outra perspectiva, na atuação pública em situações de grave crise institucional. Claro, como essa que nós vivemos no Brasil no momento em que gravo este texto, em que gravo este vídeo. Me troquei aqui, falei texto porque eu venho, enfim, quem me acompanha sabe disso. Eu produzo textos semanais para a imprensa sobre a crise. E eu sempre tento mapear a historicidade do próprio texto. No momento em que escrevo este texto, o horizonte de expectativa é esse. Eu estou muito convencido de que esses textos terão alguma utilidade no futuro, né? Nem que seja como testemunhos de nossos dramas geracionais, né? Vamos lá. Pessoal, na página 67 do meu texto, eu já coloco aquela que é a minha questão. Seguinte: qual deve ser a natureza da intervenção do historiador no debate público em um cenário de crise institucional e instabilidade política? Como a historiografia profissional pode elaborar e publicizar modelos de interpretação capazes de ajudar a sociedade civil a compreender conjunturas de crise? Então, essa é a minha questão. Quer dizer, qual o papel que historiadores profissionais, cujo trabalho num país como o Brasil é quase completamente financiado pelo dinheiro público, qual seria a nossa função no momento onde as instituições democráticas desmoronam? E aí, um pouco para responder essa pergunta no texto, eu proponho um debate teórico. Espero que vocês leiam o texto, e a gente pode depois discutir isso melhor no chat. E aqui na aula, eu vou tentar apresentar caminhos para essa reflexão a partir de um certo conceito de história imediata. Vejam, o conceito de história imediata, como nós sabemos, como nós já vimos lá na primeira aula do curso, ele foi formulado na cena acadêmica francesa dentro das discussões teóricas envolvendo o IHTP, o Instituto Histórico do Tempo Presente, e que, enfim,
de alguma forma delimitaram o campo da história do tempo presente. Então o termo história imediata foi acionado especialmente pelo Jean-François Soulet, com o objetivo de tentar apresentar uma demarcação cronológica mais clara, mais rígida, para a ideia de tempo presente. Porque, enfim, como nós vimos lá no texto do Delacroix e do François Dosse, no começo do curso, na primeira aula, uma das questões postas nesses debates teórico-metodológicos sobre história do tempo presente era exatamente essa dificuldade de definir o presente. O que é o presente? São processos históricos cujos protagonistas ainda estão vivos? Então, se um deles morreu, e aí, como é que fica? São processos históricos que estão na memória pessoal do historiador. Quando que a gente pode demarcar? A partir de quando começa o presente? Depois da Segunda Guerra Mundial, enfim. Então, esses historiadores franceses, nós vimos isso, estavam tentando enfrentar esse debate, oferecendo uma definição mais precisa, mais rigorosa do que seria o tempo presente, objeto de uma história do tempo presente. O François Soulet propôs um encaminhamento para essa discussão formulando um termo diferente, história imediata. Então, quer dizer, a história do tempo presente seria uma história imediata de eventos imediatos, de eventos que estariam acontecendo. Eu quero pegar esse conceito e tentar dar um passo além nele, para que a gente entenda melhor, com mais rigor, o que seria essa história imediata. E aqui eu quero distinguir a história imediata da história do tempo presente. E aqui eu estou indo por veredas autorais. Ok? Sou eu, Rodrigo Pérez, propondo isso. Então, história do tempo presente, a partir de todos os debates que nós já fizemos até aqui. A história do tempo presente é uma abordagem historiográfica interessada em compreender como passados que não passam são representificados e modulam comportamentos hoje, no tempo presente. Já dei aqui várias vezes o exemplo da Fundação Palmares, do Sérgio Camargo, do Bolsonaro quando evoca a memória do Ustra, da ex-presidenta Dilma Rousseff na condição de vítima da ditadura militar, evocando essa memória. Quer dizer, então, essa representificação de passados que não passam, quando o movimento negro norte-americano começa a fazer o bota abaixo de monumentos que louvam a escravidão. Quer dizer, então, é a representificação desses passados que não passam, modulando comportamentos contemporâneos. Então, essa é a carne farejada pelo historiador do tempo presente. Eu vou propor aqui um exercício de história imediata diferente disso. A história imediata seria o historiador acionando a sua própria percepção, a sua própria observação da realidade contemporânea, tentando explicar comportamentos políticos contemporâneos a partir de linguagens políticas historicamente construídas. Ou seja, o historiador como profissional com expertise na historicização da realidade, ele visualiza comportamentos políticos contemporâneos a ele, entende que esses comportamentos políticos não são tábula rasa, mas sim estão sendo modulados por linguagens políticas historicamente construídas. Mesmo que o ator que performa esse comportamento seja uma liderança política ou, entre aspas, uma pessoa comum,
não tenha consciência dessas linguagens políticas. E aqui eu já vou dar um exemplo para a crise democrática brasileira, já vou chegar lá. Quando eu trato a ideia de história imediata nesses termos, eu não estou falando exatamente nenhuma novidade. Porque essa ideia de um conhecimento histórico produzido a partir das impressões, das percepções do historiador, é tão antiga quanto a própria historiografia. De Heródoto a Tucídides, de Michelet a Marx. Ou seja, autores importantes que marcam a história da historiografia faziam esse exercício de interpretação da realidade, de intervenção nela, sem nenhum pudor. Sem nenhum pudor. Né? Quando Heródoto narra a história da Guerra de Troia a partir daquilo que ele ouviu estando entre os bárbaros, ele está dando o estatuto de documento às suas próprias sensações. Tucídides, então, ainda é mais rigoroso com isso. Na sua história da Guerra do Peloponeso. Ele é mais rigoroso ainda. Porque ele só aceita narrar o que ele viu. Michelet, Marx. Né? Marx, quando escreve sobre a crise política que em França deu origem ao golpe do 18 Brumário, ele está acionando as suas percepções. Né? Quer dizer, então, a transformação da percepção pessoal, da percepção do corpo do historiador, ou seja, da percepção informada pelo corpo. Corpo aqui como um conjunto de sentidos, como aquilo que eu ouço, como aquilo que eu escuto, como aquilo que eu percebo. O conceito mesmo merleau-pontiano de percepção, que nós já estudamos nesse curso também. Né? A transformação dessas percepções em formulação epistêmica, no sentido de interpretar determinados comportamentos à luz de linguagens políticas historicamente construídas, é o que a gente pode chamar aqui de história imediata. Eu estou propondo isso. Né? A história imediata, portanto, seria uma espécie de crônica reflexiva. O historiador registrando os eventos políticos, é que eu estou muito preocupado com a história política, que é aquilo que eu pratico, que eu faço. O historiador registrando os eventos políticos contemporâneos a ele, mas não apenas no registro do cronista, daquele cronista antigo. Né? Em determinado dia o rei morreu. Não. Né? O historiador propondo interpretações, prognósticos, lendo comportamentos políticos a partir da ideia de linguagem política. Eu já vou explicar melhor isso, a partir do meu próprio texto. Nesse sentido, a história imediata não seria apenas uma demarcação cronológica do presente. Ou melhor, ela não seria isso. A história imediata seria um tipo de conhecimento historiográfico engajado, no qual o historiador, vivendo, experimentando e percebendo a realidade política que é sua, vem a público com sua expertise disciplinar. Que expertise disciplinar é essa? A historicização da realidade. Ou seja, o historiador é o profissional da historicização. É aquele que vai historicizando o mundo, mostrando como que com o decurso do tempo algumas coisas se transformam, algumas sobrevivem. Acionando essa expertise disciplinar, o historiador, então, vem a público com uma fala cientificamente autorizada e tenta explicar comportamentos políticos, tanto de lideranças políticas como de pessoas, entre aspas, comuns. Explicando melhor o que eu estou tentando propor. E aí eu convido vocês
a abrirem meu texto na página 67, onde eu digo o seguinte: o aspecto central do argumento que apresento neste texto tem como premissa a ideia de que em experiências de crise institucional e instabilidade política, o interesse da sociedade civil na política formal tende a aumentar. Algo que é especialmente verdadeiro no século XXI, em virtude da ampla disseminação das novas mídias e tecnologias de comunicação e informação. Até aqui, acho que eu falei algo até óbvio, né? As crises políticas, por definição, são momentos de ampliação do interesse pela política. Ou seja, quando a realidade é desestabilizada, as pessoas começam a dedicar uma atenção aos fenômenos políticos, aos fenômenos relativos ao poder, que elas não dedicariam em momentos de estabilidade. O René Remonte fala muito isso. E no mundo marcado pelas mídias digitais, isso ainda é mais verdadeiro. Qualquer um de nós hoje, com o celular na mão, o smartphone na mão, conectado à internet, se torna um player, um participante do debate político público. Que, é claro, isso tem dois lados. Por um lado, nós temos uma democratização da fala, das falas, e por outro lado, o problema das fake news, enfim. E do fortalecimento da extrema-direita nesse espaço virtual, que parece que conseguiu dominar melhor essas competências. Continuo, página 67. A partir desses dados óbvios, né, de que em momentos de crise o interesse pela política aumenta e isso é potencializado pelas mídias digitais, acredito, então, que esteja entre a função dos historiadores profissionais a intervenção qualificada neste acalorado debate, mostrando para a sociedade civil que o comportamento político precisa ser analisado não apenas em função da conjuntura política imediata, mas também à luz de linguagens políticas construídas, apropriadas e ressignificadas historicamente. De alguma forma, essas linguagens orientam o comportamento das lideranças políticas e até mesmo das pessoas comuns. Temos aqui, acredito, duas questões teóricas fundamentais para os historiadores interessados em assumir posição de protagonismo no debate público. É o meu caso. Eu tenho esse interesse. Como as linguagens políticas orientam e inspiram comportamentos. Quer dizer, como linguagens políticas historicamente construídas se materializam em práticas políticas efetivas. É a primeira questão teórica importante para aquilo que eu estou chamando aqui de história imediata. Segunda, como os historiadores profissionais podem colaborar para o debate público, mostrando o que estamos fazendo quando participamos dos debates políticos do nosso tempo. Ok? Então, essa é a minha proposta. E eu me inspiro nessa proposta muito em um autor que marcou muito a minha formação, que é o antropólogo norte-americano Clifford Geertz. Geertz é autor de um livro muito importante para as ciências sociais contemporâneas, que é o livro A Interpretação das Culturas. Um texto de 1971, onde ali o Geertz propõe um conceito semiótico de cultura que vai influenciar, enfim, as ciências sociais, incluindo a historiografia, pós-estruturalistas. O Geertz, ele propõe um certo conceito de senso comum, de lugar comum, que me inspira muito
para tentar entender essa linguagem política. Isso que eu estou chamando de linguagens políticas. Diz o Goethe, eu adoro essa citação, está lá no meu texto, na página, entre as páginas 77 e 78. Diz o Goethe. Os estudiosos das sociedades humanas tendem a tratar o senso comum como um conjunto de experiências resgatadas diretamente da experiência, e não como reflexões deliberadas sobre esta. O senso comum é algo muito mais problemático. O senso comum é algo muito mais problemático e profundo do que parece quando o ponto de observação, adoro essa parte, é um café parisiense ou uma sala de professores em Oxford. O senso comum é um sistema cultural, embora nem sempre muito integrado, que se baseia nos mesmos argumentos em que se baseia outros sistemas culturais semelhantes. Aqueles que os possuem têm total convicção de seu valor e de sua validade. O Goethe fala aqui algo que é óbvio, mas às vezes nos cafés de Paris, ou na sala dos professores, na universidade, a gente esquece. O senso comum tem lógica. Mesmo que ele seja eticamente repulsivo. Mesmo que ele seja eticamente repulsivo. Há uma lógica interna ali. Um pouco o papel desse historiador intervindo no debate público, praticando história imediata, seria historicizar essa lógica. Um exemplo, que é um exemplo que eu exploro no texto e que eu trato muito em um artigo que eu publiquei na revista Anos 90, que é a revista do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O artigo tem como título O conceito corrupção na semântica política da crise brasileira. O conceito corrupção na semântica política da crise brasileira. Vejam só. Se a gente pegar a cronologia da crise democrática brasileira contemporânea, em curso nesse momento, entre 2013, a chamada Jornada de Junho de 2013, e o golpe parlamentar que em 2016 derrubou a presidenta Dilma. Se a gente pegar esses 3 anos de crise, a gente vai ver os protestos, de 2013, depois de 2015, o fenômeno lavajatista, e a gente vai entender, e essa é a minha hipótese, de que ao longo desse período, uma linguagem política se tornou hegemônica. Essa linguagem política apresenta uma interpretação do Brasil, segundo a qual o grande dilema brasileiro é a corrupção. Corrupção entendida como uma prática desonesta que acontece no espaço público, protagonizada por políticos profissionais que roubam dinheiro público. O especulador do mercado financeiro, que quebra economias e empresas, não é corrupto, a partir desse conceito. O juiz que se combina com a promotoria para falsear o processo penal não é corrupto. O patrão que subtrai direitos de seu funcionário não é corrupto. O corrupto é o político profissional que rouba dinheiro público. Então nós temos aqui um conceito de corrupção muito circunscrito a uma linguagem política liberal deontológica. Depois vocês peguem lá o meu artigo na anos 90 e eu explico isso. Que inspirou nesse período de 3 anos, entre as jornadas de junho de 2013 e o golpe parlamentar de 2016, inspirou práticas políticas. E no artigo que eu coloquei para vocês, eu vou mostrando isso, do Michael de Freitas, como que ele está ali, tendo seu comportamento modulado por essa linguagem política. Qual seria, então, o meu papel como historiador? Historicizar essa linguagem política. Mostrar, por exemplo, desde quando que ela
se faz presente no debate político brasileiro, demonstrando como que ela faz uma demarcação semântica de um certo conceito de corrupção em detrimento de outros conceitos. Corrupção, como quase todos os conceitos do vocabulário político, é polissêmico. Tem diversos sentidos. Se um determinado sentido ganha hegemonia diante de outros, isso é uma escolha política, tem um processo político aí. Meu papel como historiador, analista, praticante de história imediata é historicizar isso e tentar comunicar isso para o debate público, usando as mídias à minha disposição. Os efeitos que isso vai ter ou que não terá é uma outra história. Entende? Mas no aspecto teórico, a proposta é essa. Ou seja, a história imediata não apenas como uma demarcação do tempo presente. Não é isso que eu estou propondo. Na contramão lá do Jean-François Souledat, do Jean-François Soulet, perdão, do Jean-François Soulet. Não é isso que eu estou propondo. Eu estou propondo uma outra coisa. E nessa proposta, eu me inspiro naquilo que o Bobbio, Norberto Bobbio, chamou de conceito fraco de ideologia. Poucas palavras são mais importantes no vocabulário político moderno do que a palavra ideologia. Existe o sentido, no próprio vocabulário marxista, nos textos de Marx e Engels, existe o sentido forte desse conceito, que é aquele famoso, do Marx e Engels, lá no livro A Ideologia Alemã. A ideologia seria uma representação falseada da realidade, forjada pela elite burguesa, com o objetivo de se perpetuar no poder. Esse é um conceito forte. O conceito fraco, segundo Bobbio, tem a ver com as percepções coletivas, socialmente distribuídas, relativas à política institucional. Ou seja, como que as pessoas, no seu cotidiano, percebem os fenômenos políticos. A política institucional, a política de Estado. Esse seria o sentido fraco, segundo Bobbio. Também presente em Marx e Engels, mas em menor importância. E o fraco forte aqui não quer dizer maior, melhor ou menor, mas sim a importância atribuída pelos pais fundadores do materialismo histórico, do pensamento marxista, os próprios Marx e Engels. Então, quer dizer, o que eu chamo de linguagem política é esse sentido fraco do conceito ideologia. Como que as pessoas comuns e os líderes políticos significam para si mesmos e para os outros as questões relativas ao poder, à política institucional. Essas linguagens políticas, essas ideologias em sentido fraco, não são naturais. Elas são produzidas por práticas políticas e historicamente construídas. Eu, como historiador profissional, com expertise na historicização da realidade, me considero apto para intervir no debate público praticando história imediata nessa chave. Ou seja, historicizando comportamentos políticos. Mostrando, olha, o Coxinha lá estava se falando contra a corrupção, mas ele é sonegador de imposto. É que a linguagem política que prefigura, que modula o comportamento dele, não considera sonegação de imposto prática de corrupção. Porque essa linguagem política delimitou o conceito corrupção à esfera do Estado, da coisa pública e da política institucional. Ok? Poderíamos dar outros exemplos, tantos. Por exemplo, a linguagem política que prefigura o bolsonarismo não define a violência policial e a tortura como um ato moralmente corrompido, mas define a relação de amor
e de afeto sexual entre pessoas do mesmo sexo biológico como algo moralmente corrupto. São linguagens e percepções historicamente construídas. Eu, como historiador profissional, tenho a expertise de historicizar isso e comunicar para o debate público. Esse conceito de linguagem política já tinha sido usado por alguns cientistas políticos, como o Herbert McCloskey e o David Easton. Ele está muito próximo também daquilo que o Stephen Greenblatt, importante crítico literário inglês, vai chamar de energia social. Ou seja, aquilo que circula, socialmente distribuído, coletivamente compartilhado. Arredondando a nossa reflexão, gente. Vamos lá, isso aqui é um parágrafo meu. Esta aula tomou como objeto de reflexão as diversas modalidades de engajamento público do profissional de história, indo do ensino de história até o envolvimento no debate público, desenvolvendo práticas epistêmicas de história imediata. A categoria História Imediata foi desenvolvida por Jean-François Soulet, no cenário dos debates acadêmicos que, em França, delimitaram os contornos da história do tempo presente. Em princípio, a noção história imediata tinha o objetivo de atribuir maior precisão cronológica à ideia de tempo presente. Porém, um outro uso da categoria pode ser mais útil, tendo em vista práticas de engajamento político dos historiadores profissionais. A história imediata, portanto, pode ser pensada como a reconstrução da historicidade das linguagens, sentido fraco de ideologia, que modulam comportamentos políticos. O historiador, então, deixaria de se comportar como especialista em eventos passados, entendidos como processos históricos já concluídos, para se tornar profissional habilitado para produzir interpretações orientadoras em conjunturas de crise institucional. Certo, gente? No chat a gente discute melhor essas questões, mas esse foi o argumento da aula, bem construidinho no nosso slide. Fechamos aqui o nosso curso. Agradeço o interesse de todos e todas. Abraços e fiquem ligados lá no canal, que nós teremos muita atividade de extensão por lá. Abraço, gente. Tchau, tchau. Se cuidem.